Olá a todos aí, meus respeitos, que meu Pai Exu abençoe a todos. Né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Babalorixá Júnior de Exu, né? Dirigente do Centro Cultural Exu Odará, né? Aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de Campo Grande. E na verdade, a pedido de alguns amigos, né, clientes, filhos de santo, conhecidos, né, pessoas que me acompanham nas redes sociais, eu venho fazer o vídeo. Né? Vai ser uma série de vídeos falando um pouco, né, sobre meu conhecimento no culto aos orixás. Né? Na verdade, eu até queria agradecer, né, aos irmãos, aos amigos que me seguem aí, que de alguma forma admiram o meu trabalho. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho que meu Pai Exu dê em dobro a vocês, toda essa consideração e amizade que vocês têm comigo. Né? Na verdade, hoje eu vim falar a introdução, né, na verdade, da nossa série de vídeos. Eu vim falar um pouco sobre essa questão de Exu Orixá, né? Porque Exu Orixá, ao meu ver, ele ainda é erroneamente visto dentro do culto aos orixás. Né? Na verdade, até os próprios candomblecistas, né, e seguidores da religião de matriz africana ainda, acreditem, século XXI, ainda enxergam o Exu Orixá como uma figura maligna, como uma figura que representa o diabo cristão. E ao que isso se dá? Né? Porque ao ser iniciado para Exu Orixá, eu acredito que foi uma das maiores coisas, se não a maior coisa e a melhor que aconteceu na minha vida. Porque Exu, na verdade, ele é o Senhor soberano da minha vida, ele é o Senhor dos meus caminhos e é o Orixá que me guia. E minha vida ela se tornou muito melhor após eu me iniciar para Exu Orixá. E hoje em dia, meus irmãos, o que a gente vê são casas que dizem não iniciar seus filhos para Exu, colocando outro orixá imediato, mais próximo, na cabeça do seu iniciado, no caso, Ogum. E por que não respeitar o Senhor dos caminhos? Por que não respeitar o orixá da felicidade? Por que não respeitar a chave que abre todas as portas? Meus irmãos, enquanto nós tivermos preconceito com a nossa crença, a gente não pode esperar respeito de ninguém. Não é? Ainda falando sobre Exu, né? Aí também tem aquela questão do Exu Catiço. Ah, mas o Exu Catiço é o diabo. O Exu Catiço é isso, é aquilo. Mas, meus irmãos, vocês já pensaram para analisar se a gente estivesse de fora da nossa crença, né? Se a gente fosse de outra religião, e aí a gente pisa num terreiro a primeira vez. Não vamos nem falar de Exu Orixá, vamos falar de Exu Catiço, nesse caso. Aí a gente chega a primeira vez no terreiro, aí está lá, as cantigas, né? Os cânticos. Lucifer, Belzebu, a porta do inferno estremeceu, arreia Satanás, Exu é o capeta, e o diabo, e montado no bode. Como a gente quer que as pessoas de outra crença, de outro segmento religioso, como a gente quer que eles não acreditem que nós cultuamos o diabo? Como a gente quer que eles acreditem que nossa crença faz o bem ao próximo? Não é? Como? Se num toque de Exu e Pombogira, eu não estou generalizando, eu estou dizendo com base no que eu vejo hoje em dia. O que mais é evocado é o diabo. A gente pouco ouve falar de Deus, nem na figura, nem na forma de Olorum. A gente pouco ouve falar de Deus dentro do candomblé, dentro da Umbanda. E aí eu pergunto, meus irmãos, será que não é tempo da nossa crença sofrer uma reformulação? Mas não é uma reformulação porque eu não acredito que o candomblé, assim como a Umbanda, eu não acredito que a nossa crença tenha um papa, eu não acredito que a nossa crença tenha autoridade máxima, apesar de cada axé ter o seu patriarca ou sua matriarca.
mas a gente não tem uma autoridade que responda por todo o candomblé brasileiro, porque o candomblé ele tem suas vertentes, assim como a Umbanda também, né? Porque a Umbanda também tem o Omolocô, né, que é um mesclado de Umbanda com candomblé, né, e passa um pouco por tambor de mina e alguma coisa desse tipo. Me perdoem se eu estiver equivocado, porque eu pouco conheço essa nação. Só que aí o que acontece? Eu acho que falta um pouco de consciência de cada zelador dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque assim, eu duvido muito, e isso eu falo com propriedade, eu duvido muito que o iniciado no culto aos orixás tenha como posse do seu corpo uma figura maligna, a ponto de ser o diabo dos cristãos. Então assim, eu acho que falta consciência, eu acho que falta vocês deixarem, né, nós, na verdade, deixarmos o nosso orixá falar. Porque o que é Exu e Pombogira, no meu ponto de vista, é a nossa ancestralidade. Então você chamá-lo de diabo, você está se chamando, né? Exu e Pombogira, caboclo, é a nossa ancestralidade. Então, porque o culto do candomblé, o culto da Umbanda, é o culto ancestral, é o culto a quem já teve vida aqui na Terra. Bem verdade que alguns espíritos são encantados e não tiveram uma passagem na Terra, né? Eles permanecem no Orum. Só que assim, a maioria dos espíritos chamados catiços tiveram passagem aqui na Terra, as ditas entidades. Então, como julgar essa ancestralidade como uma coisa ruim, como uma coisa demoníaca? Será que não é tempo de abolir esse tipo de coisa, sabe? Porque eu acredito, Júnior Miranda, eu acredito num toque de Exu que possa ser presenciado desde uma criança até um idoso. Porque essas entidades eles vêm na Terra, tanto o Orixá Exu, como o Exu Catiço, como a Pombogira, eles vêm na Terra trazer uma mensagem boa, uma mensagem de esperança para cada um de nós, uma abertura de caminho ou algo do tipo. Por que julgá-los dessa forma? Por que fazer de uma festa de Exu um open bar, né? Regrada muita bebida, muitas palavras de baixo calão, né? Muito palavrão, muita promiscuidade? Por que assemelhar a figura da Pombogira a uma prostituta? Por que assemelhar a figura de um Exu Catiço a um cachaceiro? Será que essas entidades não têm mesmo coisas melhores para nos oferecer? Será que uma pessoa tem que sair da sua casa para entender que quem tem que ajudar a vida dela é uma prostituta? Sem preconceito, cada um faz da sua vida o que quer. Mas será que o culto a Exu e Pombogira não pode ser bem mais do que o culto à bebida alcoólica? Do que o culto ao palavrão? Do que o culto à promiscuidade? Do que o culto à baixaria? Eu fico me perguntando, a gente não pode esperar, meus irmãos, respeito da outra crença se nós não nos respeitarmos, se nós não mostrarmos por que nós somos a religião que prega a paz, a religião que prega o amor ao próximo. Só que fica meio contraditório quando você prega uma coisa e vive outra. Eu falo para vocês porque eu tinha uma visão do que era Exu e Pombogira. Hoje minha visão é outra. Então assim, o que será que falta? Não é? Talvez amanhã ou depois eu seja apedrejado por esse vídeo. Porque eu tenho certeza que esse vídeo possa ser que venha a incomodar algumas pessoas que têm conduta exatamente oposta da que eu estou dizendo. Só que também o Baba Júnior, Júnior Miranda, Pai Júnior, eu não estou aqui para pregar a soberania da minha verdade. Eu estou aqui para pregar a minha verdade apenas. Então assim, na verdade, eu acho que o que falta para a gente de fato ser uma religião de respeito é exatamente isso, sabe? A menos que a entidade mostre a necessidade daquilo que ela está fazendo, a gente precisa coibir. Por quê? Porque a gente não pode deixar quiumbas, espíritos zombeteiros ou coisas do tipo adentrarem uma casa de santo, adentrarem uma casa de umbanda, de candomblé e fazerem o que bem entendem. O que a gente tem que cultuar são entidades, ancestralidades e por aí vai. Quando foge disso, meus irmãos, aí a coisa começa a ficar prejudicial. Aí começa a prejudicar o Orixá Exu,
começa a prejudicar os nossos orixás, começa a prejudicar a imagem da nossa religião como tal. Já somos muito perseguidos. Então comecem a pensar também, olhem um pouco dentro do seu eu, dentro da sua casa, dentro dos seus quintais, como você enxerga a sua ancestralidade, como você enxerga a sua entidade. Partindo disso, a gente pode começar a buscar aquela chavinha que vai mudar a visão da nossa religião. Tá bom, gente? Esse é o primeiro vídeo. Eu ainda vou falar um pouco sobre orixá, vou falar um pouco sobre culto, vou falar sobre muitas coisas. Mas esse é o início, tá? Já atendendo ao pedido dos irmãos aí. Que meu Pai Exu abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima.